Talvez o conceito de eterno retorno não tenha a ver com a repetição sem fim da nossa existência, e sim com a ideia de seguirmos lutando até chegar num ponto em que amemos a vida o bastante para apreciá-la do jeito que ela é. Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 18º vídeo da série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana e o nosso 7º e último vídeo que fala dos 5 elementos e as fases da vida. E nós já vimos em vídeos anteriores, lá no iniciozinho, a madeira, fogo, terra e fomos até o elemento metal, seguindo dentro da medicina chinesa aquilo que a gente conhece dentro dela como uma de suas dinâmicas, que é chamada de ciclo de geração ou ciclo Shen. Que nos mostra de uma forma geral essa geração dos elementos, dos 5 elementos, um após o outro, e que acaba por nos mostrar de uma forma até mesmo cronológica, né, esse dinamismo, né, de um ir gerando o outro e a ciclicidade envolvida nesses movimentos. E dentro desse universo tão gigante, né, que são os 5 elementos e que é a medicina chinesa, uma das funções ao se trazer a questão das fases da vida, dessa movimentação diferenciada em cada uma delas, desses elementos, foi justamente linkar isso ao nosso dia a dia e linkar isso principalmente às questões da nossa ancestralidade de uma forma geral. Então passamos ali pelo nascimento em madeira, depois o crescimento do elemento fogo, a transformação de terra e no último vídeo vimos a colheita de metal. Hoje nós fechamos esse ciclo das fases, né, em específico, que portanto, por essa lógica, agora seria a hora de fechar esse ciclo através do elemento água. E a sua fase, que é a do estoque ou armazenamento. Mas antes disso, deixa eu trazer a nossa dica cultural de hoje, com o filme A Última Nota, aonde Patrick Stewart divide a cena com Kate Holmes. Ele na pele de um pianista aclamado, que se vê conflitado por um fator natural da vida, que é a velhice, inclusive campo de elemento água, e eles juntos se permitem lições de sabedoria, sutilezas e amor. Saber apreciar a vida, no sentido de aceitá-la, exige da gente coragem para se estar presente o suficiente, diminuir as expectativas, acolher o movimento como vem, diluir aquelas besteirinhas que tanto damos valor e inclua aí nas tuas lembranças
todas aquelas que lhe forem as mais estimadas. Somos seres frágeis, por mais broncos que possamos aparentar. Não que fosse o caso do nosso personagem. Afinal de contas, ele era um cavalheiro. Mas essa fragilidade, até mesmo permitida e esperada cronologicamente, mexia profundamente com ele. Afinal, se ter lapsos de memória comprometeria a vida de qualquer pessoa comum, o que poderíamos dizer de um pianista que tem nisso uma coadjuvante quase tão esquecida, de tão automática no papel que acaba por exercer em sua vida? Mas falando nela, não é que eu já estava me esquecendo? Como já é de praxe, teremos spoilers por aqui. Portanto, se for da sua vontade, assista antes o filme. Pois é, isso acaba ocorrendo com o nosso personagem. E é sábio, por vezes, ouvir com coerência o que o tempo está nos convidando a fazer. E até mesmo se retirando daqueles que por uma razão ou outra não estejamos mais conseguindo acompanhar lado a lado com a vida suas exigências para um bom proveito. Saber discernir também os possíveis recuos estratégicos para aquelas possíveis adaptações dos necessários e imprescindíveis finais de ciclo, por vezes tão óbvios, exigem também a sabedoria. E isso ocorre o tempo todo com todos, não só na velhice, né? E exige que a gente leia essas entrelinhas, vamos dizer assim. Mas estamos todos a aprender, fato, né? A velhice acaba sendo um tabu de certa forma, por vezes disfarçado e até mesmo evitado no seu contato mais íntimo. Temos geralmente medo de envelhecer e tem crescido nos últimos dias muito a busca pela longevidade e pelo rejuvenescimento. Isso por si só não seria um grande problema, já que temos conhecido cada vez mais estilos de vida saudáveis, novas tecnologias estéticas, cosméticas, e a ciência, a medicina e afins estão em cima disso com todo vapor e buscando o tempo todo por melhorias. Mas e quando por vezes atropelamos o ciclo natural da vida, seja desistindo dela nos seus mais diversos níveis, ou até mesmo querendo voltar no tempo? É bem comum e popular a seguinte inversão que muitos de nós, por vezes, já podemos ter trazido à tona em conversas corriqueiras com este tipo de pergunta aqui. Se você pudesse voltar no tempo e mudar um evento, uma situação, você voltaria no tempo? Algo que fica guardado nas entrelinhas da maioria das respostas que todos podemos dar para essa pergunta seria mais ou menos sim. Se eu pudesse voltar com a sabedoria e com tudo que já sei hoje, eu voltaria, com certeza. Mas agora, partindo-se do princípio de que tudo isso aqui seria apenas uma grande experiência, faria sentido realmente essa resposta?
levando-se em conta, no caso aqui, um certo excesso de perfeccionismo que envolve essa resposta? Parece que essa questão está mesmo envolvida em um bocado de nossas ações. Desde aquela que te faz, mesmo que numa brincadeira, querer voltar no tempo e fazer tudo diferente, até aquelas reais do tempo presente que te impedem de alguma coisa, sei lá, por medo, por exemplo. Bem, ao chegar em elemento água, nós teremos rim e bexiga como os pares acoplados. O primeiro deles sendo o órgão e a porção yin do elemento, e bexiga sendo a víscera e yang. O rim, no geral, é tratado com um certo carinho dentro da medicina chinesa, porque de uma certa forma ele seria uma espécie de guardião do nosso Jing, também conhecido como essência. Eu acho até que poderíamos linkar o tema dessa nossa playlist, a ancestralidade base alquímica da liberdade humana, com essa questão da essência armazenada, protegida ali na região onde ficam os nossos rins. Essa mais especificamente que eu estou falando aqui seria o Jing pré-natal. Algo assim herdado dos nossos pais. Ou seja, a gente recebe diretamente de cada um ao sermos concebidos. Essas contribuições que vieram da união de cada um deles, num viés assim mais a respeito da hereditariedade. Essa essência em específico, ela é uma espécie de reserva energética que um dia ela acaba e não tem como repor, vamos dizer assim. Mas existem outros fatores que acabam por interferir no bom ou mau uso dela ao longo da nossa jornada aqui. Esse conjunto de fatores, coisas herdadas, mais os processos de soma das nossas escolhas nos mais variados níveis, e aqui trazendo um destaque maior para a alimentação e para a respiração, essa segunda parte aqui, naquilo que a gente conhece dentro desse conhecimento como o Jing pós-natal, que complementa e gera essa essência como um todo, junto com aquilo que a gente já herdou naturalmente, e unindo a isso tudo aquilo que a gente já conhece como bons hábitos, fazer exercícios, dormir bem, diminuir o estresse dentro do possível, seriam então as responsáveis por garantir essa longevidade e a qualidade de vida tão esperada. Mas a gente bem sabe que nem sempre a prática beira a perfeição, vista em livros, em falas que a gente escuta por aí, e que o dia a dia pode ser bem diferente disso, não é mesmo? Isso não é diferente nem para mim, nem para você na maioria dos casos. Penso eu que com raras exceções. Os sábios chineses e outros tantos, e outras tantas civilizações que a gente conhece, já nos ensinam há milênios, mas dar esse salto quântico daquilo que a gente conhece como teoria à prática exige esmero.
Elemento água é considerado como base fundamental da vida, porque ele acaba por sustentar, materialmente essa vida. Seguindo nesse barco, é interessante se perguntar: eu tenho honrado a minha vida? Olhando lá para aquela parte da essência que eu disse antes, tem pessoas que vêm com constituições mais fortes e outras mais fracas, em determinadas situações, em determinados aspectos que tem a ver com ela, com a família em que nasceu. Seria o caso daquilo que a gente conhece como tendências físicas, até mesmo patológicas, psíquicas, de crenças, valores os mais diversos. Herdamos muitas coisas. Você já deve ter ouvido falar no ditado, né? O fruto não cai tão longe assim de sua árvore. Isso significa que, em vários sentidos, nós carregamos padrões, tanto positivos quanto negativos, daquela árvore que nos gerou, cabendo a cada um de nós, assim, encontrar possíveis soluções aos dilemas advindos das deturpações ancestrais que carregamos, bem como potencializar, aprimorar, aperfeiçoar aquelas nossas qualidades herdadas. Que padrões, sejam físicos, mentais, emocionais, espirituais, têm nos levado aos desgastes? Seria viável pensar, né? E assim, encontrando os meios em se diminuir esses débitos. Com eles, penso que não necessariamente, mas com a gente mesmo, nas nossas águas profundas de vida ainda restantes, para se promover o impulso, a vontade, a força, campos estes também muito proeminentes ao elemento água. Os excessos cobram seu preço, sendo que, como o próprio tal, nela contida também estão suas faltas. Na maturidade é que muitas vezes percebemos realmente cada um de nossos períodos elementares vividos e suas consequências, por vezes, deturpando o complexo vital. Desse modo, a vitalidade também campo de elemento água, por vezes tendo se esvaído além da conta e levando o humaninho em sua jornada terrena a lidar com essa conta tardia e acumulada ao longo do seu viver. Os elementos, eles complementam-se em suas ações. E dentro de água estão todos eles, e assim também com os outros. Aquele separar joio de trigo da colheita de metal ajuda dessa forma o serzinho em desenvolvimento a jogar fora alguns de seus pesos. A vida inteira a gente faz isso, né? Mas aqui seria muito bem-vindo esse movimentar, porque ao termos visto ao longo, dessa série dos 5 elementos e as fases da vida, essa dinâmica sequencial do ciclo Shen, ou ciclo de geração, começando ali, pela madeira que gerou o fogo, esse gerando a terra, terra gerando metal, agora metal gerando a água. Acho que você já poderia imaginar
que isso nunca tem fim. Ao finalizar mais uma etapa desse ciclo de geração, tudo recomeça novamente, com a água gerando madeira. E é sabido que novas fases exigem da gente desapego e também transcendência. O que seria, por acaso, a morte no seu processo mais natural? Também sabemos que o envelhecimento, hora ou outra, nos colocará de frente com ela. A mesma faísca que gera em nós o instinto de sobrevivência, inclusive o de reprodução que perpetua a nossa espécie, nos leva a ultrapassar esses bloqueios e até mesmo desafios em meio a tantos motivos para se autoparalisar. Toda espécie de salto, vamos assim dizer, de um estado para o outro da matéria e até mesmo da energia que antecede a ela, exige da gente esse impulso. E existe um fator muito conhecido, linkado ao elemento água, conhecido por Zi, ou o espírito conectado ao elemento água e ao rim. Também podemos chamá-lo de vontade, força de vontade, aquilo em nós que envolve o ímpeto do fazer. Talvez caiba a seguinte pergunta: o que te move bem na base do seu ser? Que faz seguir, ainda que queira parar? Essa é a própria vontade em movimento. E muitas vezes ela dribla o medo, sentimento ou emoção associada ao elemento água, o que nos leva ao Música com Propósito de hoje. Medo, de Julieta Venegas e Lenine. E eu aproveito ela para te deixar outra questão. Você já esteve na casa do medo? A tua, no caso. Como foi? Pode ser que você lembre que às vezes você fez com medo e tudo. O que ocorreu? Por outro lado, dizem que o que mais tememos é aquilo que já está em nossas vidas, né? Se enfrentou o gelo, você bem sabe que valeu a pena, não é? Cedo ou tarde teremos que encarar algumas coisinhas. E isso é justamente o que ocorre com o nosso personagem. Acaba tendo que revisitar antigas questões, adormecidas, vamos dizer assim, ao longo da sua vida. Acaba, assim como todos nós, tendo de lidar com tudo aquilo que ele não podia controlar. Quem nunca, não é mesmo? Tem coisas que muitas vezes a gente empurra com a barriga enquanto dá, quando muitas das vezes precisaríamos meio que encará-las de frente, né? Medo toma faces diversas, subfaces também. Irmãs, primas, vamos dizer assim. Ele aparece como insegurança em se jogar em algo, cuidados, comedimentos, mas que na verdade atam nossas mãos. Se desenrola em fios de crise, renúncia, controle, pisando em ovos ou metendo pé. Ele cria mentirinhas, fajutices humanas. Quem vai dizer que não?
Ele aumenta distâncias, cria muros, da gente para o mundo e do mundo para a gente. Diminui o fluxo, pior se trava, tremendo igual vara verde. Tem energia congelante, mais frozen que essa? Vai diminuir a percepção da gente. Cega mesmo. E as soluções possíveis nem serão alcançadas na faixa do olhar perdido. Adentrando então o seu portão da vida, também um dos aspectos ali conectados ao elemento água, permita-se ser aquecido, aquecida por sua força gentil e calorosa. Confie os eventos todos ao benefício da vida, que nasce e renasce o tempo todo. Vigie, mas com o olhar da consciência lá do último andar, em que porventura você conseguir alcançar. O inverno é necessário, mas não determinante. Pelo menos no que tange a vida acontecer. Não sempre. Passeando pelos celeiros frequenciais da vida, você pode, por vezes, se despedir da não-vida referente a eles, buscando novo fôlego sempre que possível, embora antes inoperante no olhar que via. E todo o mundo agradece, sem saber, no entanto, conscientemente disso, o simples fato de voltar à presença, saindo do frio inerte. Resta apenas um movimento, aquele que se permite descontrair, acha saídas e assim segue, acende junto da luz do olhar e motiva a novas e infinitas aventuras. Ser como a água, pode moldar-se aos mais diversos vasilhames, mas por favor, essência é essencial, não se amolda. Não dá para duvidar que o piano era uma das coisas mais importantes da vida do nosso personagem de hoje. Mas aí fica a pergunta: será que quando tudo aquilo que temos na conta de mais sólido que possa existir na vida de uma pessoa se esvair, e não tenha dúvidas que uma hora vai acontecer isso, o que resta? O que fica da experiência? Nosso personagem traz muitas pérolas em forma de expressões. E segundo ele, o maior dom e que diferencia as pessoas é a capacidade de sentir. E quantas vezes, por diversos motivos, a gente mesmo nubla essa capacidade na gente. A maioria de nós não gosta tanto assim das tais surpresas. Por isso, do bom e velho controle, sempre de alguma forma nos circundar a mente. Não só ela, nossas atitudes, conclusões e desfechos, mesmo que inconscientes de vida. Precisamos, por vezes, ressignificar, né? Dar novos contornos e preencher seus internos com outras informações que estejam mais a favor da vida. Desapegar, por vezes, do ruim, até mesmo do bom, adaptando para o melhor esses contornos.
e ampliando até onde o nosso palco da vida pode chegar. Rever as cenas, criar novas estratégias para lidar com elas. Acessar os personagens desse palco, mais imbuídos de um outro olhar, nunca antes experimentado. Será que eu estou conseguindo expressar a contento do olhar do meu personagem? Por vezes você precisa escrever, botar do sutil para o concreto, a fim de entender a si mesmo. Um exercício interessante. Você diz que o importante é ter a capacidade de sentir e eu concordo. Só que eu expresso meus sentimentos com a linguagem. Do contrário, eu não entendo. É escrevendo que eu conheço o que se passa comigo e na minha vida. Ao final de nossa jornada, é provável que tenhamos aprendido a escutar mais. Mas antes, como saber se não falar? E escutar é algo que exige esmero. O que nessa vida não exige isso, não é? Tudo se aperfeiçoa e dessa forma renova-se. De novo e novamente. Toda inovação, de certo, um dia terá exigido que houvesse a quebra de um tradicional. E esse, com certeza, também foi necessário um dia ter existido. Como você provavelmente verá ao longo do filme, o nosso personagem, seguindo um conselho de sua amiga jornalista, e mais que isso, um espelho agradável ao seu olhar naquele percurso final da sua jornada, pôde, no final das contas, se dar um presente e, de certo modo, até mesmo regozijar desse período de uma outra maneira que a ele não era conhecido ainda, ou no mínimo que ele já não fazia há muitos anos. Ele pôde revisitar questões, até mesmo fantasmas, de sua própria história, por outros vieses dela, se permitindo, por exemplo, viver uma outra faceta do seu próprio trabalho, por exemplo, quando, sabiamente, ao perceber que não poderia mais tocar, pelo menos não com a qualidade que tinha antes, ele se permite estar do outro lado do palco, sendo o público da vez, sentindo o outro lado da moeda, E felizmente o Henry, nosso personagem da vez, assim podia desfrutar desse período sem aquelas atribulações tão básicas com material que muitos, mesmo em avançada idade, ainda precisam se preocupar. E com a sabedoria, até mesmo se poupando em um certo momento da sua vida, das agitações, ansiedades e tensões do piano que lhe eram inevitáveis. Embora não seja recomendável, muitos de nós podemos nos flagrar numa certa autovigilância constante, como Henry fazia ali, quase ao final do ato do piano em sua vida, pois talvez não quisesse desapontar a si ao desapontar o seu público. Ao que nos interessa observar em nós mesmos, talvez ao encaixarmos em nossa vida essa atitude do personagem não nos salte tanto assim aos olhos, pois isso seria fácil em nos auto-perceber, caso ocorresse. Mas
e naquelas sutis e variadas minúcias do dia a dia, do corriqueiro e que nos passam batidas, tão banais até para serem notadas. E se não precisássemos mais dar lugar às tensões provocadas pelas expectativas, mesmo as mais mínimas, quase imperceptíveis e invisíveis ao olhar superficial no ser. Por outro lado, ao sermos exemplares únicos no que fazemos, somos ou estamos a viver, parece que há um notável e livre fluir das nossas qualidades por elas, a beneficiar os ouvidos aos arredores e dos arredores aos nossos. Todos temos coisas admiráveis, essenciais e maravilhosas que não se encontra em mais ninguém, mas que ao serem vistas iluminam a vontade e os olhos de qualquer jovem aprendiz. Em seus primeiros passos, seja da arte que for, inclusive aquilo que não normalmente consideremos como sendo arte, mas que implique em ação de vida equivalente. Há uma visão na medicina chinesa de que no inverno, a estação do ano associada ao elemento água, quanto maior for o estoque, o armazenamento, os mantimentos em si, mas aqui vamos trazer também questões como trabalhos prontos e já em pleno andamento, bem resolvidos, vamos dizer assim, nas necessidades, e não só no trabalho, mas em qualquer outro campo da vida que lhe seja importante, bem resolvidos o suficiente para te trazer o mínimo de paz e relaxamento, para simplesmente conseguir promover o necessário recuo que o inverno necessita, através do sagrado recolhimento. Seria realmente algo de muita valia por essa visão, inclusive diminuindo até um pouco as atividades que eram tão corriqueiras nesse ritmo em estações mais quentes como a primavera ou o verão, e que por esse olhar dessa medicina milenar não haveria porquê de se manter o mesmo ritmo de vida e de atividades, partindo-se inicialmente de uma compreensão interna dessa necessidade e que começaria desde a estação do outono, no início de uma preparação e que gradualmente culminaria com a instalação desse novo ritmo até o inverno e por todo ele. Eu sei que muitos ignoram essa informação e mesmo ao termos noção disso, muitas vezes nos deparamos com um ritmo que é possível da vida atual. Os conhecimentos antigos como esse e tantos outros existentes estão aí apenas para nos lembrar de voltar ao nosso modo e adequando a nossa civilização atual a um ritmo mais condizente com a natureza, justamente lembrando da natureza que a gente é e se esquece. E de fato, para conseguir instalar na nossa vida o máximo do que isso pode nos proporcionar, é necessário, pouco a pouco, ir conhecendo esses conhecimentos, colocando eles na prática dentro do possível
e mantendo aquilo que for bom disso nas nossas rotinas, no diário, pegando o que for o melhor dessas misturas multiculturais e do conhecimento que temos. Uma frase do nosso personagem descreve o que ele sente, como que se estivesse a nadar contra a corrente. E isso é um fator que foge ao universo único dele, compõe o nosso também. E é natural que com o tempo nossas águas tragam essa sabedoria para a gente. A de entender simplesmente em si o timing das coisas, pois nos perdemos ainda muito nisso em vida. Uma coisa que com o tempo e a lapidação das nossas experiências, as próprias vivências, acaba por se tornar escasso, são os sorrisos. Tirando-se o fato de que alguns de nós simplesmente podemos já ter nascido meio que ranzinzas, digamos assim, pois há isso também, né? Mas, de uma forma geral, nós secamos com o passar do tempo. Portanto, da necessidade de rir com a vida, mesmo por vezes sem vontade. E justamente por ela, esse brincar com o tempo que envolve muitas das cenas do filme, trazendo um brilho no olhar, uma certa renovação, em certas combinações que eu diria dignas do tal, um toque contrastante de velho e novo, e também de professor e aprendiz, entre outros, traz assim um olhar de colorido às cenas, de mais vivacidade, o que também é muito convidativo à nossa vida real. Inovação, a beneficiar nossas possíveis e novas reações, junto à base já edificada do nosso melhor, e que foi já cada parte ou mínimo detalhe construído ao longo da nossa jornada. É fato que ressecamos, perdemos água mesmo fisicamente falando. Então, assim, ao longo do tempo, dos anos passados, necessitamos muitas vezes amaciar nossa visão dura, permitida e adquirida, os antídotos a essas marcas de expressão adquiridas, talvez sejam de urgência pública até, mesmo a faixas ainda tão precoces na idade cronologicamente falando. Revisitar então tempos remotos e muitas vezes esquecidos, e mais que isso, sensações, as mais variadas já sentidos, trazem alento ao coração cansado e ao físico também, à carcaça humana. E se achamos em algum nível que teremos o mesmo corpo ad eternamente, não sejamos tolos, mas é impressionante como as marcas de vida na carreira, nas relações, em si, né, nos limites que só você sabe aí dentro, elas nunca param de ocorrer. Até a última gota em vida em cada um de nós será possível então presenciar. Existem as grandes frustrações, os sonhos roubados pelos vazios internos, até mesmo externos a gente, e que a esperança tenha tempo
o suficiente para a renovação ocorrer. Revisitamos, ora aqui, ora acolá, os cantos escuros e largados de nossa alma. E algo, por vezes, acende, a única chama, em meio ao frio. Já sabemos que durante o inverno é necessário o recolhimento, mas o que se encontra ao ir caverna dentro? Se nunca se permite ir lá, talvez surpresas, temíveis até. Coragem, portanto, é a pedida desde o início até o último instante. Flexibilidade real talvez não seja o nosso forte, como humanidade, coletividade até. Somos rocha, sim, se nota. Às vezes impossível penetrar, mas água mole em pedra dura e só perdura se você não validar. Quando os sonhos acabam, você precisa compreender e perdoar todos os rastros falhos que não pôde percorrer, alcançando novamente a doçura sem o amargor dos resultados das escolhas a lhe tirar o gosto, a grandiosidade dos sabores das horas. Todos seríamos como compositores em potencial na nossa própria vida e poderíamos então nos superar a cada nota retocada e validada pelo simples viver, aperfeiçoando e redescobrindo a perfeição embutida no intrínseco que não nos recordamos ser? Nossas águas sábias encontram as pedras, mas desenvolvem desde lá da tenra infância até o velho adulto, em qualquer um que puder ver. Ciclos vêm, ciclos vão, e de rara essência se faz barro a homem, sustentando a vida a lhe manter. Calor às vezes falta, sabemos. Mareja-se o olho, as pernas não recebem a força, que parecem não sustentar a contento a movimentação ocorrer. Não suprem, simples assim. Sente a hora e quem sabe, sabiamente possa se ceder. Afinal, recolher-se é tão necessário quanto lançar-se. Mas, todavia, esperamos que, como Henry, você também possa se bendizer. Na fatídica pergunta da nossa personagem jornalista ao nosso querido pianista, como teria sido sua vida se tivesse tido feito outras escolhas? E esperamos sinceramente que, como nosso artista personagem, você também possa se dizer: não teria sido a minha vida. Até o próximo vídeo.